e fazem festa por toda a madrugada. O capitão Dunga anuncia seus planos. Pensando já em dezembro, né? Parar com a seleção brasileira, parar de jogar futebol. O herói Tafarel explica sua façanha. Vi assim, nitidamente, claramente, a mão de Deus me abençoando e eu estava numa tranquilidade imensa. O técnico Zagallo fala sobre o desafio brasileiro na Copa. Não podemos deixar isso escapar, gente. Por falta de coragem, ela jamais sairá das nossas mãos. Mas o neto de Zagallo discorda da escalação do Brasil e levanta a voz. Só falta uma. Vocês vão ter que me engolir. Já os filhos de Tafarel estimulam o pai herói. Vai que é sua, Tafarel! E ainda, remédios vão ter selo de segurança contra a falsificação. Os números da terceira pesquisa Ibope Rede Globo para a presidência da República. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O tema das conversas dos brasileiros nesta quarta-feira, a vitória sobre a Holanda. E se nós aqui ficamos todos daquele jeito, imagine lá no estádio. Imagine para aquele senhor de cabelos brancos, à beira do gramado, 66 anos de idade e 4 Copas conquistadas. William, 4 dias para a decisão. Como anda o coração do Zagallo? Fortíssimo, Fátima, e transbordando determinação. Ele já parece recuperado das emoções de ontem e falou em coragem quando se referiu ao jogo de domingo. Para um senhor de 66 anos, 3 horinhas de sono depois de uma noite como a de ontem é pouco. Mas ele não para. A euforia continua goleando o cansaço. Tudo aquilo que foi dito e que muita gente não acreditava aconteceu. A parte física subindo, a movimentação da equipe, a parte tática funcionando. Além de falar sobre cada detalhe da semifinal, Zagallo disse que preparou uma tática de defesa para os nervos e o coração. Eu esperei o time entrar em campo. Quando entrou em campo, eu tomo metade de um comprimido e fui para lá para dentro. O efeito do tranquilizante não durou mais do que 90 minutos. Quando chegou na morte súbita, eu ressuscitei. Pô, eu mandei brasa, né? Raiva. Decepção. Desespero, ele enlouqueceu e se descabelava em todos os sentidos. Não tava, tava as migalhas mesmo. Cenas de emoção e fé. Zagallo se isola e beija a imagem de Santo Antônio, discretamente. Vocês pegam tudo, hein? Vou te contar, naquele burburinho todo lá dentro, vocês ficam focalizando tudo. Já estão na história os momentos em que Zagallo falava aos jogadores antes dos pênaltis. Falava não, inflamava. Você pode dar certo! Vamos ganhar isso, hein? Vamos ganhar! Falei com cada um esse fluido positivo. Isso aí eu acho que foi um detalhe, mas um detalhe importante. Ronaldo, você vai bater o primeiro. Se aquilo ali é de matar. Aquilo ali é de matar. Vamos acreditar, Ronaldo! Vamos acreditar, hein? Vamos lá, irmão! Vamos acreditar, hein? Eu acho que foi importante chegar em cada um, sacudir e nós vamos ganhar. A explosão da vitória desmontou aquele Zagallo impetuoso. Rendeu-se ao choro. Rejuvenesceu no abraço e nos pulinhos com Denilson. Passada a turbulência de tantas emoções, Zagallo está cansado. Já não fala com aquela veemência da véspera. Só a emoção não passou. Não podemos deixar isso escapar, gente. Por falta de coragem, ela jamais sairá das nossas mãos. 4, 3, 2, 1. Só tá faltando um. A seleção teve um dia de descanso depois da vitória sofrida de ontem. E descanso para os nossos jogadores significa basicamente 2 coisas: fazer compras e matar saudades. Nenhum minuto a perder. É a última folga da Copa. Saem correndo, aceleram os jogadores. Última chance também para os fãs. O grito de guerra denuncia a nova paixão dos francesinhos. Allez, allez-y! Allez!
têm pressa. Ronaldinho já começa dando autógrafos no estacionamento. Zé Carlos e a noiva matam a saudade no carro mesmo. Doriva e Emerson saem para o passeio em família. Um dia de folga, na verdade meio-dia, algumas horas, para descansar das fortes emoções de ontem. Um tempo que foi bem aproveitado pelos jogadores. Nada melhor do que ficar com a família, né? Acho que isso é muito bom, alivia bastante. Na despedida, mais um beijinho do papai Emerson, do papai Bebeto. Matheus, filho de Bebeto, joga bola com Leonardo. O descanso está terminando. E a seleção dos sacoleiros chega mais unida do que nunca das compras. Aldair, Rivaldo, César Sampaio, Giovani e o capitão Dunga. O rápido Denilson continua acelerando. É ele quem dirige na volta da folga com a namorada. E recebe o último tchauzinho. Um até breve. Até o título a gente espera. Os donos da casa comemoram a classificação. Pela primeira vez na história, a França chega tão longe numa Copa do Mundo e vai jogar a grande final contra o Brasil. Maurício Cobruz lhe acompanha a festa dos franceses. É uma festa impressionante que acontece aqui em frente à Prefeitura de Paris. Logo que o jogo termina, a França, classificada para a final, vai enfrentar o Brasil. E essa torcida, que sofreu bastante, assustada com o empate, essa torcida que chegou aqui 3 horas antes do jogo e ficou comprimida, um empurra louco, agora entra nesse delírio e sai daqui para outras ruas de Paris. Agora existe uma coisa muito engraçada na torcida francesa. No meio dessa gente, não dá para ver, mas no meio dessa gente tem torcedor da Croácia. Tinha gente com a camisa da Croácia, com a bandeira da Croácia aí no meio. Só que agora, é lógico, a festa é da França. Em instantes, nova pesquisa Ibope Rede Globo mostra quem está... Viva Brasil! Diante da televisão, famílias inteiras, e o vizinho, e o colega de trabalho, e todo mundo falando ao mesmo tempo. No meio da confusão, alguns sons da vitória se perdem. Algumas imagens da batalha não são percebidas. É uma pena, mas o repórter Pedro Bial foi pesquisar e selecionou momentos preciosos que o calor da torcida quase condenou ao esquecimento. Ele quer ser Brasil quando crescer, Denilson. Nos cercaram de laranja por todos os lados. Colaram em Ronaldo uma sombra teimosa e eficiente. Nos deram trabalho. César Sampaio não podia piscar. Bergkamp, às vezes, só agarrando. Mas eles ainda pisam na bola. Não é fácil ganhar da gente. Temos esse gigante disfarçado de anão, o Capitão Obsessão. Apoia o estreante Zé Carlos, rouba a bola, tromba, voa. Temos o Tafa, que isola o perigo, goleiro de reflexos mais rápidos que a bola. Temos o pique alucinante de Roberto Carlos. Falta acertar, falta. Temos o garoto Ronaldo. Como apanha. Até o goleiro dá uma cabeçada naquele joelho. Melhor mesmo não largar o garoto, senão... Temos sangue e temos nervos de aço. No primeiro tempo, um susto. Júnior Baiano parece sentir a virilha. Ele, que só faltou pedir Bergkamp em casamento, lamentou cada oportunidade desperdiçada pelo ataque. Aos 42 do segundo tempo, perdeu a parada para Kluivert. Quis afundar na grama. A partir daí, Júnior Baiano beira o desespero. Não se conforma com os gols perdidos. Antes da prorrogação, Edmundo parece reclamar com ele. Pra quê? O Baiano não gosta nada. Mas estaria tudo bem. Cafu joga no banco. César Sampaio ouve ali o que fazer aqui. Os reservas, de tão unidos, formam um só sistema nervoso. Em campo, o Júnior Baiano já ultrapassou o desespero. E ainda restava a decisão por pênaltis. Dunga finge de morto um pouquinho. Emerson se concentra. Ronaldo se alonga. E quando o Zagallo avisa que ele é o primeiro a bater,
bufa. Zé Roberto reza até chorar. Mas o final feliz estava escrito. Denilson repete Romário. Como já é tradição, Ronaldo vibra sozinho. E Júnior Baiano, em prantos, faz as pazes com Edmundo e diz: a gente merece. Domingo tem mais bola. Em instantes, no combate à falsificação, remédios vão ganhar selo especial. E Ronaldinho descansa em casa chupando pirulito. O capitão Dunga anunciou seus planos. Hoje o capitão quis descanso e diversão. Passou o dia na Disney de Paris. E tudo foi motivo para risos. O banco da praça. Esperando o ônibus. A abordagem da polícia. Ele não entende o que eu falo, nem eu entendo o que ele fala. O desafio de vencer a máquina numa disputa de pênaltis. Estamos com sorte, né? Pouco juízo e muita sorte. O que o capitão Dunga mais fez neste dia de folga foi repetir a comemoração do gol de pênalti. Como é que é, Dunga? Não com esse sorriso, né? Porque a hora tava... A adrenalina tava mil. A cara que o capitão imita melhor é a do ator Arnold Schwarzenegger. Na hora do almoço, para repor as energias, um prato de massa. Na sobremesa, sorvete de creme e chocolate. Tem que ser doce, pelo menos o sabor no final. Recuperadas as forças, o guerreiro falou do futuro. Já estou pensando já em dezembro, né? Dependendo de algumas situações, parar de jogar futebol. E do sonho dele. Técnico ou qualquer outra função dentro do futebol, poder ajudar outras pessoas em outros setores. Treinar a seleção brasileira. Esse é o sonho, né? Com o presente e o futuro planejados, Dunga só não esquece o passado. Deu pra ti, baixa astral, vou pra Porto Alegre. Tchau, tchau. O descanso do craque. Ronaldinho procurou o carinho da família na folga merecida depois da batalha de Marsella. Espiando pela fresta da janela, descobrimos um homem feliz. Descontraído, relaxado, cheio de apetite para os doces da mamãe, cheio de carinhos para a namorada. A tranquilidade do dever cumprido. A casa que o Ronaldinho alugou para a família virou ponto turístico local. As crianças passam o dia inteiro na porta na esperança de conseguir um autógrafo ou mesmo de que o ídolo só apareça na janela. Os meninos procuram o melhor ângulo, as meninas procuram um pedacinho de Ronaldo. Serve a voz no interfone. Ronaldo, te amo! Mas Ronaldo só aparece na hora de ir embora. Quase tão criança quanto as que cercam o carro, chupando pirulito. De volta à concentração, ele se despede do pai. Nélio conta que o joelho do filho não preocupa, mas que sofreu muito com a marcação sobre Ronaldo no jogo. Antes levou pancada, acho que muitas pancadas, né? Foi muito, né? Cada pancada que levava, doía até minha espinha lá assistindo. E Nélio enche a boca para falar do que foi, para ele, o momento decisivo do jogo. Com a confiança que ele saiu lá do meio de campo, em direção à bola, e bateu aquele pênalti com uma vontade, ali eu disse, nós vamos ganhar nos pênaltis. Daqui a pouco, um homem torce e vibra sozinho num farol. Em um dia de homenagens ao mais novo herói brasileiro. A menina ia se chamar Bruna, só que ela nasceu bem na hora do jogo. O coração da mãe não resistiu ao pedido do marido. Bruna Tafarel, eu não, Geraldo, por favor, por favor. E lá foi Geraldo pro cartório em Brasília, feliz da vida, botar o desejo no papel. Quando Tafarel salvou a pátria pela segunda vez, era demais. E no exato instante em que nascia este menino em Belo Horizonte. Desta vez, foi a própria médica quem sugeriu o nome. Igor Tafarel Marques Cota.
Tafarel foi hoje o mais assediado e festejado jogador da seleção. Na folga, só queria um pouco de privacidade com a mulher. Sobre a vitória e a classificação para a final, diz que tudo foi obra de Deus. Tafarel queria aproveitar o dia de folga para namorar a mulher Andréia. Não conseguiu privacidade. Por onde andou, foi muito assediado. Durante a Copa, Tafarel já veio 3 vezes a este hotel que fica a cerca de 25 quilômetros da concentração da seleção brasileira. É aqui que Andréia, a mulher dele, está hospedada e o goleiro vem visitá-la nos dias de folga. Tafarel sempre entrou e saiu sem ao menos ser notado. Hoje, a história foi bem diferente. Fotos, autógrafos, televisões, abraços, chilenos, tudo que é raça estava aqui me abraçando. O motivo do sucesso não é a novidade para o goleiro. Nas Olimpíadas de Seul, em 88, Tafarel pegou 3 pênaltis na semifinal contra a Alemanha Ocidental. Na final da Copa de 94 contra a Itália, o goleiro brilhou outra vez defendendo um pênalti. Mas na decisão da Copa América em 95 contra o Uruguai, Tafarel não conseguiu evitar a derrota. Por isso, ele não se considera um predestinado para os pênaltis. Eu acho que aí que tá o poder de Deus mesmo. Eu acho que é no momento certo, no momento que tu mais precisa, ele está do teu lado. Então, basta a gente confiar. Lógico, treinar, fazer a tua parte é o mínimo que tu possa fazer. Agora, a vitória sempre vem do alto. Para voltar a ser herói da seleção, Tafarel teve que dar a volta por cima. Há menos de 2 anos, ele passou por uma fase difícil. Chegou a ficar na reserva no Atlético Mineiro e pensou em nunca mais defender a seleção, porque não estava suportando as críticas. Mas aí, quando estive fora, eu vi que aqueles que estavam me substituindo também eram criticados da mesma forma que eu era. Então eu me senti meio fraco. Puxa, mas será que eu não aguento isso? Eu tenho que aguentar como eles estão aguentando. O responsável pelo retorno dele à seleção é Zagallo. Ontem foi o dia do agradecimento. Quando eu vi ele chorando, assim, me emocionei bastante, porque há tempos atrás, quando ele depositou uma confiança em mim, ontem eu pude dar uma resposta para ele muito sincera e muito feliz. Tafarel emocionado é coisa rara. A maior característica do goleiro da seleção é exatamente a frieza, que ele usou bem contra os holandeses. E eu senti os batedores nervosos e eu estava numa tranquilidade imensa. Tranquilidade parece ser uma característica de toda a família. Andréia, a mulher do goleiro, também não se abalou no momento dos pênaltis. Não me considero uma sofredora, não me considero uma pessoa que sofre. Eu acho ao contrário, acho que eu tenho um marido maravilhoso. Abençoado. Abençoado, como ele está dizendo. Abençoado mesmo. Tafarel reconhece e agradece. Eu agradeço tudo a Deus e naquele momento eu vi assim, nitidamente, claramente, a mão de Deus me abençoando. Deixa eu ver essas mãos. Você já fez seguro para elas, não? Nada. Não vamos exagerar, né? Continua não valendo nada. E depois do sofrimento dos pênaltis, os parentes e amigos do herói brasileiro viveram hoje um dia de alegria. O goleiro, orgulho da família Tafarel, começou a carreira no interior do Rio Grande do Sul. Chama-se Criciúmal, a pequena cidade de 7.000 habitantes no noroeste do Rio Grande do Sul, onde Cláudio vestiu a camisa de goleiro pela primeira vez, aos 8 anos, no time da escola. Na região, ele ficou conhecido como jogador de basquete e vôlei. Foi até convocado para a seleção gaúcha de vôlei, antes de virar o goleiro Tafarel. A irmã Débora, que depois de cada jogo veste as camisetas usadas por Tafarel no Atlético Mineiro, tem certeza que no sufoco de Marsella, o irmão contou com uma ajuda especial, a proteção do pai morto há 2 anos. No momento que ele conseguiu, que ele viu que ele pegou o segundo, ele pensou que tinha mais uma pessoa com ele. Eu acho que naquele momento ele olhou para o céu e tinha certeza que meu pai estava lá, certeza absoluta. A mãe do Tafarel, que este ano fez uma promessa de só dar entrevistas depois que terminar a Copa, vem assistindo todos os jogos sozinha. Segundo ela, para dar sorte e também porque ela se emociona demais. Feliz com o desempenho do filho ontem, ela só saiu de casa para comprar os jornais e ver o que disseram de Tafarel. Dona Lourdes quer ler e guardar todos os registros sobre o dia histórico na vida do filho. Rindo à toa, ela recebe cumprimentos e deixa escapar um recadinho para o Cláudio. Eu estou muito feliz. Deslumbrados também estão Caterine, 5 anos, e Cláudio André, o Dodo, de 3 anos. Tietes do pai Tafarel mandam recados. Boa sorte pro próximo jogo. Atiram beijos e repetem em coro a frase que está na boca de cada brasileiro. Sorte é sua, Tafarel!
Veja a seguir, depois de tanta festa brasileira, agora os franceses comemoram nas ruas de Paris. Você vai saber tudo sobre a França, nosso adversário na final da Copa. Mais um desafio emocionante. França e Croácia jogaram com o coração para garantir a presença na final. Vem a seleção da França. Bola do Desailly, bom toque de calcanhar, do de baixo, bate de pé direito, Zidane. Momento de expectativa, 21 minutos. Vai para batido, Zidane pegou o goleiro. Prende bola, Boban, dançou ali na frente do Petit. Agora ficou mais fechado, esperou alguém se aproximar. Tá na boa, tá normal a jogada. Que lance perigoso de Hazanovic. Olha o Zidane arriscando de longe, uma bola perigosa para cima do goleiro. Repara como o jeito que o goleiro vai não é um jeito muito normal de goleiro ir na bola. Ele deu um pulo estranho, a bola ia para fora. Passou bem pela marcação do Deschamps. Olha que bolão pro Suker, vai pintar o primeiro. Gol de Suker, da Croácia. A França toma um balde de água fria na cabeça no começo do jogo. Vem buscando o empate. Gol de Thuram, da França. Vem a seleção da França. Vai o Henry, jogou na frente. O Zidane está dentro da área. Henry cortou, vai bater pro gol. Defendeu o goleiro Ladic. O Trezeguet que entrou no campo é um argentino naturalizado francês. Ele tem família argentina. E olha o gol! Gol da França de Thuram! Está expulso o Blanc. Quer dizer, o juiz deve ter visto o Blanc agredir sem bola o jogador da Croácia, o Bilic, lá dentro da área. Foi aí a análise do Zé Roberto White. A Croácia ainda vai chegando. Olha a bola desviada, Barthez! A França vai para a final da Copa do Mundo. A França joga essa final desfalcada do zagueiro Blanc. Como você viu aí, ele foi expulso. E o herói da vitória francesa virou artilheiro da seleção em 90 minutos. O lateral direito, Thuram, nunca tinha feito um gol pela França. Hoje, decidiu o jogo. Ele tem fôlego de Cafu e raça de Dunga. Mas o que Thuram nunca teve foi faro de artilheiro. Em 37 jogos pela seleção, jamais tinha feito um gol. Quem poderia imaginar que seria ele? Na Itália, onde joga no Parma, é um zagueiro tão implacável que já foi eleito o melhor da Europa. Na seleção, joga pela lateral, onde fica livre para decidir. E Thuram decidiu fazer história e levar a França pela primeira vez a uma final de Copa do Mundo. Perdendo o jogo, se mostrou ainda mais valente. Pressionou os croatas para receber o prêmio. A bola limpa, na frente do gol. No segundo gol, a glória é maior. São dele o início e o fim da jogada. Nem Thuram acredita. Ele é o novo artilheiro da França. Os franceses confiavam na vitória. Queriam mesmo enfrentar o Brasil na final e realizaram o sonho de disputar um título inédito. Os anfitriões ganham o reforço dos que já foram. Argentino é francês desde pequenininho. De nenhuma maneira com Brasil. Eu estou com França. Batucada importada, champanhe nacional. Se preparam para uma grande festa francesa. No figurino a rigor, novidade da manicure, madame. Botaram cachecol no mascote. Tentaram ajuda divina. Tentaram. O batalhão do bom humor no assédio às jovens croatas. Em busca do presente que todo mundo quer, um convívio amigável com a pequena torcida adversária. Pequena, mas confiante. Não é preciso saber croata para entender o que diz aí o Galvão Buenovic. No fundo, essa reverência toda é só para disfarçar e aliviar a tensão. Croatas e franceses dividem o mesmo sonho, a mesma obsessão. Encontrar o Brasil domingo que vem nesse mesmo estádio e entrar para a história do futebol.
Eles não se cansam de nos agradar, retribuímos na festa deles. No Stade de France, a torcida da Croácia ocupa um trechinho da arquibancada e faz uma festa enorme para o seu time. Mas os franceses é que estão radiantes. Zidane para presidente, propõe o cartaz. A França faz 2-1. A França inteira dança de alegria. Olha, a torcida francesa ainda comemora nas ruas de Paris a classificação para a final da Copa. Sônia Bride. A torcida francesa fechou a Avenida de Champs-Élysées no coração de Paris. Os carros já não passam mais. As pessoas tomaram as ruas, é uma festa improvisada, desorganizada, mas espontânea, em azul, vermelho e branco. Sônia Bride, do Champs-Élysées, para o Jornal Nacional. Em instantes, o Brasil desfila seu orgulho pelas ruas de Paris. As dicas de um torcedor de 9 anos. É o neto do Zagallo. Ele assistiu ao jogo França e Croácia e diz que já sabe o que o Brasil tem que fazer. Um garoto louco por videogame. Tem os dentes parecidos com os do craque da camisa 9. Um menino de 9 anos como qualquer outro pequeno torcedor. A diferença é que o avô dele manda na nossa seleção. Está no nome. Paulo Roberto Rodrigues Zagallo é apaixonado por futebol. Adora ver uma boa disputa no Maracanã e é zagueiro no time da escola. No jogo que definiu nosso adversário na final, torceu para a Croácia. Mas vamos enfrentar a França e Paulo tem dicas para o esquema tático da seleção. Vai ter que ter também rapidez nos passes e fazer os passes para frente. E não é só o Ronaldinho que tem que jogar, é todo o time. No bate-bola com os amigos, Paulinho se acha um técnico, como tantos outros brasileiros, e gostaria de ver uma mudança no time. E se não fosse o Denilson no lugar do Rivaldo, eu preferia o Edmundo no lugar do Rivaldo. Apesar dessa observação, Paulo admira o estilo do técnico Zagallo. E para quem ainda critica o avô, ele manda um recado. Só falta uma. Vocês vão ter que me engolir. Aqui na terra da Copa, a provocação já começou. Agora há pouco, já de madrugada aqui na França, torcedores franceses foram fazer barulho em frente à concentração da seleção brasileira em Lesigny. A polícia foi acionada para isolar a área e permitir que os jogadores pudessem dormir. Sobre o barulho, atrapalhou? Eu acho que a vitória foi importante para a França, é uma alegria total, a gente entende e compreende. Agora, não pode festejar na casa dos outros. Aqui é a nossa casa, né? Então não pode perturbar, os jogadores estão dormindo. A promessa feita aqui foi que o Brasil não dormirá até domingo. E eles não dormirão depois. O que é que você achou da seleção francesa, por favor, Zagallo? Não deu, acho que ela começou um pouco nervosa, mas aos poucos ela foi buscando a vitória. Eu acho que a Croácia é que não jogou a mesma coisa que jogou contra a Alemanha. Eu acho que pesou o problema de camisa no final, né? De fato, há uma equipe que não está preparada para isso, sente. E a Croácia deu essa demonstração nesse jogo. Bom, nós estamos na França há uns 40 dias mais ou menos. E desde que nós chegamos por aqui, camisa amarela de seleção brasileira na rua significa ser bem tratado, ser olhado com carinho. Galvão Bueno, será que acabou a lua de mel dos franceses com a gente? Os franceses sempre tiveram, Bonner, uma verdadeira adoração pelo futebol brasileiro. A gente percebe isso, né? A primeira vez que Pelé foi chamado de rei foi aqui. Os franceses coroaram o rei Pelé. Sempre adoraram Garrincha, Zico, adoram o Ronaldinho. Mas, ao mesmo tempo, desde que eles sediaram a Copa de 38 e não ganharam, estão há 60 anos esperando para ganhar uma Copa em casa. 3 vezes chegaram às semifinais, em 58, em 82 e 86, bateram na trave. E agora eles chegam a essa final. Se alguém tivesse se oferecido para fazer um roteiro da Copa, não teria sido tão competente quanto o destino, com uma boa ajuda dos deuses do futebol, acabaram conseguindo. Essa final Brasil e França era a final dos sonhos. Organizadores, patrocinadores, torcedores, muito bem. Ela já existe, só que daqui para frente vai ser cada dia menos festa e mais guerra. Os franceses têm a vantagem, Bonner, do clima, mas o Brasil é mais time. E esse parece ser o sentimento dos brasileiros também, Galvão. Um dia depois dessa vitória sofrida e dessa classificação para a final. É muito orgulho.
Apesar de toda a agitação, de toda a emoção, a torcida brasileira é um exemplo de comportamento na Copa. Apesar do jogo tenso de ontem, mais uma vez, os brasileiros torceram em paz, sem cenas de violência. E até consolaram holandeses derrotados. A Copa ainda não acabou, mas essa é a imagem que a torcida brasileira deixa aqui na França. Depois daquele jogo tenso, né? Depois do jogo difícil de ontem, um jogo que colocou todo o coração brasileiro à prova. Hoje, a torcida aqui em Paris resolveu passar o dia assim, relaxada, descansando nos parques da cidade. A gente merece também. E a tensão de ontem, nossa, foi horrível. Foi um dos momentos mais difíceis da Copa, né? Foi terrível. Depois da angústia vivida ontem, hoje foi um dia perfeito para ficar tranquilo, namorar, conhecer os cartões postais da cidade e os brasileiros aproveitaram. Brasil na cabeça, muito pouco. Os torcedores, mesmo exaustos, continuam vestindo as cores da emoção. Parece que o orgulho de ser brasileiro contagia. A bandeira é nossa, claro, mas ele é alemão. Eu sou casado com brasileira. Viva o Brasil! Ganamos, ganamos, sim. Depois da vitória de ontem, o prazer de ser brasileiro desfilou por toda a parte. Mostrar que a gente ainda é brasileiro e tem que ser até a morte. Isso pode esquecer que não adianta. Olha, arrepia mesmo, não adianta, tá arrepiado. Que ser brasileiro é ser brasileiro até o fim. Brasil! Há 4 anos nós conquistávamos o Tetra nos Estados Unidos. E os franceses, futuros anfitriões, já planejavam o último Mundial do século. Eu estava lá e participei da festa de lançamento de um vídeo que apresentava a Copa de 98. Imaginem a surpresa que eles guardaram para nós. O astro do filme é um velho conhecido do futebol mundial. Estamos em 2038. Michel Platini já é então um respeitável senhor que relembra a última Copa do século XX. E até uma travessura. 2 meninos driblam a segurança e roubam a taça no dia da grande final, apenas para fazer uma foto. De volta ao presente, Platini explica ao menino a importância dessa festa do futebol. Esse filme promocional para a próxima Copa termina com Platini convidando o garoto a mergulhar num sonho. Com a ajuda de um óculos mágico, pede que ele tente enxergar o campeão de 98. E veja só que papel sobrou para nós nessa fantasia. O francesinho tem um sonho bem brasileiro. Os franceses nunca esconderam o sonho de chegar pela primeira vez à final e ter como adversário exatamente o Brasil. O sonho deles já está realizado, mas o nosso só domingo mesmo. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. EPTV, assista agora Torre de Babel, classificação 12 anos.